Se hoje, às 3 da manhã, o Sol liberasse uma tempestade do tamanho da de 1859, São Paulo poderia acordar no escuro e você não ouviria nada. Nos próximos minutos, você vai entender por que isso não é ficção científica e por que um dos pontos mais frágeis do escudo magnético da Terra pode estar exatamente sobre nós. Existe um detalhe sobre essa região magnética que quase ninguém comenta, e ele muda completamente o cenário em uma frase simples. Estamos entrando no período de maior atividade solar do ciclo atual, e existe uma área sobre a América do Sul onde o campo magnético da Terra é significativamente mais fraco. Se essas duas coisas coincidirem na hora errada, a consequência começa aqui embaixo. Hoje, satélites já sentem essa falha invisível. Quando cruzam essa região, desligam instrumentos, reiniciam sistemas e registram níveis de radiação maiores do que em praticamente qualquer outro lugar da órbita. Ao mesmo tempo, o Sol aumenta o ritmo, com mais erupções, mais ejeções de massa coronal e tempestades geomagnéticas capazes de interferir em redes elétricas, satélites e comunicações. Neste vídeo, você vai acompanhar como essas duas histórias se cruzam. Um Sol mais agitado, um escudo mais frágil e um país inteiro sentado no ponto mais fino da proteção da Terra. Vamos descer da escala cósmica para o seu dia a dia, minuto a minuto, no dia em que uma tempestade do tipo Carrington acerta essa região. Do impacto na magnetosfera até a noite em que o Brasil descobre, na prática, o que é viver em um mundo desligado. Fica comigo até o final. A resposta direta é: sim, o céu sobre o Brasil hoje é um dos pontos mais sensíveis do planeta diante de uma grande tempestade solar. Mas o que isso significa para a sua vida, para a nossa infraestrutura e para o futuro da civilização digital? É o que você vai entender agora. A Terra é envolvida por uma estrutura invisível chamada magnetosfera. Ela nasce no núcleo externo do planeta, onde ferro líquido gira a milhares de quilômetros sob os seus pés, gerando correntes elétricas naturais. Desse movimento surge o campo magnético. Sem esse campo, o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas, atingiria diretamente a atmosfera, erodindo-a ao longo do tempo, como aconteceu com Marte. Aqui, ainda temos o nosso escudo. A maior parte das partículas é desviada para regiões perto dos polos, e é por isso que auroras aparecem com mais frequência nessas latitudes. É bonito, é físico, é previsível, mas o campo magnético não é uniforme. Ele oscila, se deforma, enfraquece em certos pontos. E existe uma região onde ele é até dezenas de por cento mais fraco do que a média global. Essa região se chama Anomalia do Atlântico Sul. Ela cobre parte do Brasil e do Oceano Atlântico Sul. Satélites que passam por ali entram com muito mais frequência em modo de segurança. Instrumentos desligam temporariamente, sistemas reduzem sensibilidade, dados são filtrados com cuidado, não por medo, mas por estatística. Nessa área, a probabilidade de falhas causadas por radiação é maior. Partículas dos cinturões de Van Allen, zonas de radiação presas pelo próprio campo magnético, descem mais perto da atmosfera exatamente ali. Um único próton de alta energia pode atravessar um microchip e alterar um bit de memória. Um zero vira um comando muda. Agora, imagine milhares de satélites cruzando essa região todos os dias. Não é à toa que muitos engenheiros chamam esse lugar de Triângulo das Bermudas do Espaço. Não porque satélites somem sem explicação, mas porque é ali que sistemas robustos se comportam de forma mais imprevisível. E aqui está o detalhe que quase nunca aparece nas manchetes. A anomalia do Atlântico Sul não está parada. Ela está lentamente se expandindo e se deslocando ao longo das décadas. Não é um salto brusco, é um deslizamento gradual. E o que é gradual, quase sempre, passa despercebido. Mapas de satélites que medem o campo magnético mostram essa área de fraqueza se esticando e se movendo para o oeste, aproximando-se mais do interior da América do Sul. Em alguns modelos, ela começa a se dividir em duas células,
como se uma única mancha estivesse se separando em dois núcleos. É a versão magnética de uma rachadura que se abre em mais de um ponto. E essa mudança não começa na atmosfera, começa muito mais fundo. O campo magnético é gerado pelo fluxo do ferro líquido no núcleo externo da Terra. As pequenas alterações na forma como esse material circula criam manchas mais fortes e mais fracas na superfície. A anomalia do Atlântico Sul, se expandindo e se deformando, parece ser a assinatura de uma dessas reorganizações internas. Não é história de filme, é o registro de um escudo que está mudando enquanto nós confiamos nele todos os dias. Na prática, essa expansão significa que cada vez mais órbitas cruzam a região de maior estresse. Missões científicas, satélites de comunicação, constelações de internet em órbita baixa, todos precisam levar em conta esse corredor de risco sobre o Brasil e o Atlântico Sul. E o problema começa de verdade quando esse corredor frágil acaba alinhado com o auge da atividade solar. Se você pudesse olhar para o painel de um satélite em órbita baixa, veria uma rotina estável em grande parte do tempo. Dados fluem, sensores medem, comandos são enviados e recebidos. Mas ao se aproximar da região da anomalia do Atlântico Sul, os alertas começam, contadores de partículas sobem, erros em memória aumentam, sistemas entram em modos de proteção, alguns instrumentos são desligados antes mesmo de cruzar o núcleo da área. É a versão espacial de um avião atravessando uma zona de turbulência. Não é hora de fazer manobras delicadas. Na linguagem técnica, muitos desses incidentes são chamados de eventos de partícula única. Uma única partícula de alta energia atravessa um componente eletrônico e altera um dado. Isso pode virar desde um pixel estranho em uma imagem até um reset completo de um sistema crítico. Em outras partes do mundo, isso é raro. Dentro da anomalia do Atlântico Sul, é comum o bastante para justificar protocolos específicos. Em muitos mapas de controle, a faixa sobre o Brasil e o Atlântico Sul é marcada como zona em que satélites apagam as luzes internas antes de seguir viagem. Missões tripuladas, como as que levam astronautas à Estação Espacial Internacional, tratam essa região com respeito redobrado. Ao cruzar a área, sensores de radiação sobem de forma nítida. Alguns experimentos são pausados, equipamentos sensíveis são desligados, e a exposição da tripulação é monitorada com mais atenção. Tudo isso reforça um fato incômodo. O escudo magnético não protege todas as latitudes e altitudes da mesma forma, e o Brasil está sob um dos pontos mais sensíveis desse mapa. Em solo, quase nada disso é percebido. Um erro em um satélite de observação vira uma imagem descartada. Uma degradação momentânea em um sinal de navegação vira um recálculo de rota no GPS. Mas, somando tudo, o padrão é claro: o céu sobre o Brasil já é, hoje, uma zona em que a infraestrutura espacial sofre mais, e isto é apenas o aviso. O pior vem de cima. À primeira vista, o Sol parece uma esfera calma de luz constante, mas por baixo desse brilho, ele é um caldeirão de plasma e campos magnéticos retorcidos. Em um ciclo de aproximadamente 11 anos, a atividade da nossa estrela aumenta e diminui. No chamado máximo solar, surgem mais manchas escurecidas em sua superfície. Regiões onde o campo magnético é tão intenso e distorcido que prende plasma e acumula energia. É nesses períodos que as grandes erupções solares e as ejeções de massa coronal se tornam mais frequentes. Erupções solares são flashes de radiação que atingem a Terra em minutos, afetando comunicações de rádio e alguns sensores quase instantaneamente. Já as ejeções de massa coronal são mais lentas e mais perigosas para a nossa infraestrutura. São nuvens enormes de plasma e campo magnético solar que podem viajar a milhões de quilômetros por hora. Se estiverem alinhadas com a órbita da Terra, atingem a magnetosfera em menos de 2 dias. Quando uma dessas nuvens chega, ela comprime o campo magnético do lado, voltado para o Sol, e estica a cauda do lado oposto. Em mapas, é como ver a nossa bolha de proteção encolher na direção da estrela. Em termos físicos, é o equivalente a pressionar um escudo flexível com uma onda invisível. A energia não se distribui de forma uniforme. Ela se concentra onde a proteção já é mais fina, como um martelo atingindo a parte trincada de um vidro. Uma tempestade geomagnética é o nome que damos à resposta do campo da Terra a esse empurrão. Durante esses eventos,
correntes elétricas se formam na alta atmosfera e podem ser induzidas em estruturas longas em solo, como linhas de transmissão. A maioria das tempestades é moderada. Gera auroras em latitudes altas, distúrbios temporários em comunicações de rádio e ajustes em satélites. Mas, de tempos em tempos, o Sol produz algo muito maior. Em 1859 isso já aconteceu. Richard Carrington, um astrônomo britânico, observou um clarão intenso no Sol enquanto estudava manchas solares. Horas depois, o planeta sentiu o impacto. As auroras foram vistas em latitudes incomuns, e inclusive em regiões próximas aos trópicos. As pessoas relataram céu noturno tão brilhante que conseguiam ler jornal ao ar livre. E ao mesmo tempo, os fios de telégrafo à internet da época começaram a se comportar de forma bizarra. Operadores relataram choques ao tocar nos equipamentos, faíscas saltando entre os fios, papéis pegando fogo. Em alguns casos, mesmo com as baterias desligadas, o sistema continuava a transmitir mensagens, alimentado apenas pelas correntes induzidas nas linhas. Em termos simples, o Sol havia transformado a infraestrutura da época em parte de um circuito elétrico gigante. Esse episódio ficou conhecido como o Evento Carrington, a tempestade solar extrema que usamos até hoje como referência. Hoje, estimativas sugerem que um evento semelhante poderia causar prejuízos de trilhões de dólares nos primeiros meses. Não porque o planeta seria destruído, mas porque nossa infraestrutura foi construída sobre a suposição de que o escudo magnético aguenta a maior parte dos golpes. Em 1859, o campo magnético da Terra era mais homogêneo, sem uma anomalia tão pronunciada quanto a que temos hoje sobre o Atlântico Sul. Agora, caminhamos por novos máximos solares com uma região claramente enfraquecida, exatamente sobre uma área habitada, cheia de redes elétricas extensas e cruzada diariamente por satélites. Não precisamos forçar a barra para que isso soe preocupante. Tudo isso acontece em um planeta que nunca dependeu tanto de eletricidade e dados quanto agora. Redes de alta tensão cortam continentes. Cidades inteiras dependem de fornecimento contínuo de energia. Sistemas bancários, transporte, hospitais e cadeias de suprimento se apoiam em comunicação digital. Um pagamento por aproximação depende de uma cadeia de sincronizações invisíveis entre servidores, satélites e redes, e nenhum desses sistemas foi projetado para ser completamente indiferente a um evento Carrington moderno. A combinação é clara. Um Sol que entra em fases de maior fúria, um campo magnético com ponto de fraqueza notório, uma civilização montada em cima de redes elétricas e digitais interligadas. A pergunta deixa de ser isso? Pode acontecer? E passa a ser o que acontece quando uma grande tempestade escolhe atingir justamente a nossa parte mais vulnerável. Agora que você já conhece os jogadores, vamos descer para a cena que realmente importa. O dia em que uma ejeção de massa coronal deixa o Sol, viaja pelo espaço e encontra a anomalia do Atlântico Sul exatamente na hora errada. Segunda-feira, 18h12. Trânsito intenso, hospitais cheios, centros de dados sincronizados em nanosegundos. Em órbita, a nuvem de plasma chega à magnetosfera da Terra. O campo do lado voltado para o Sol é comprimido. Sobre a região do Atlântico Sul, a compressão atinge a parte mais fina do escudo. Sensores de satélites disparam. Contadores de partículas sobem rápido. Linhas de campo magnético se reorganizam, se reconectam, liberando jatos adicionais de energia em pontos específicos. Sobre a anomalia do Atlântico Sul, mais partículas atravessam camadas que em dias comuns segurariam boa parte desse fluxo. Correntes elétricas na alta atmosfera aumentam, criando as condições para que a tempestade comece a interagir com sistemas em órbita, e depois com linhas de transmissão em solo. Aqui embaixo, a vida segue normal. Ninguém sente um cheiro diferente, ninguém vê um clarão. A tempestade é invisível. Talvez algum técnico de telecomunicações note ruídos incomuns em certos sinais. Talvez um sistema de navegação demore alguns segundos a mais para recalcular uma rota. Nada que pareça extraordinário. E é isso que torna tudo mais inquietante. A partir desse minuto zero, cada órbita de satélite, cada linha de transmissão e cada sistema sensível passa a operar sob um pano de fundo de distúrbio geomagnético. No espaço, isso aparece primeiro.
Satélites de comunicação, internet, previsão do tempo e navegação cruzam uma região em que o fluxo de partículas energéticas está muito acima do normal. Muitos entram automaticamente em modos de proteção. Instrumentos são desligados, sistemas reduzem a taxa de dados, alguns equipamentos são reiniciados. Em mapas de controle, a faixa que passa sobre o Brasil e o Atlântico Sul se destaca como uma zona em que os alertas se multiplicam. Aviões de longo curso que dependem de navegação por satélite percebem a qualidade do sinal piorar. Os sistemas de bordo foram feitos para lidar com isso. E a aviação tem redundâncias clássicas, como navegação por rádio e procedimentos visuais. Mas o conforto de depender de GPS, perfeito o tempo todo, diminui. Controladores ajustam rotas e altitudes. Alguns trechos são evitados por prudência. Para quem está na poltrona, isso vira um atraso ou uma mudança de rota sem explicação clara. Para quem acompanha os dados, é mais um sinal de que a tempestade está pressionando a infraestrutura. Satélites que monitoram o próprio Sol e a magnetosfera continuam enviando dados, que chegam a centros de previsão de clima espacial. Esses dados confirmam: a tempestade é grande, a energia injetada é alta e a região da anomalia do Atlântico Sul está entre as mais afetadas. É o aviso para o próximo sistema da fila. A rede elétrica, enquanto o espaço ferve, algo muito mais discreto começa a acontecer nas linhas de transmissão que cortam o Brasil. As correntes geomagneticamente induzidas geradas pela tempestade começam a fluir pelo solo e pela ionosfera. Essas correntes procuram caminhos fáceis. Linhas de alta tensão, que se estendem por centenas de quilômetros, funcionam como antenas gigantes. Sem que nenhuma usina aumente sua geração, uma corrente extra começa a circular pela rede, empurrada de fora para dentro. Nos centros de controle, isso aparece como anomalias em gráficos, tensões um pouco fora do ideal, correntes estranhas circulando em trechos específicos, alarmes discretos em diferentes subestações. Técnicos que conhecem o assunto olham esses dados e reconhecem o padrão. É a assinatura do clima espacial. O que assusta não é só o formato das curvas, é a quantidade de lugares em que elas aparecem ao mesmo tempo. Se a tempestade fosse fraca, alguns ajustes bastariam. Mas em um evento forte, as correntes induzidas continuam crescendo. Transformadores de alta tensão, projetados para operar dentro de faixas específicas, entram em regimes de saturação parcial. Isso gera calor, vibração, ruído. E para evitar danos permanentes, as proteções internas começam a atuar. E em alguns casos, a solução é desligar equipamentos antes que algo irreversível aconteça. Em uma rede interligada, desligar um transformador grande significa redistribuir carga entre outros. Se vários deles entram em estresse simultaneamente, a rede inteira começa a operar no limite. Operadores se veem diante de escolhas difíceis: fazer desligamentos controlados, aceitando um apagão planejado em algumas áreas, ou tentar segurar e arriscar falhas em cascata que derrubem porções bem maiores do sistema. Para quem está em casa, o início dessa fase se parece com qualquer instabilidade. A luz pisca, alguns aparelhos reiniciam, o roteador desliga e volta. Você reclama do provedor, checa o disjuntor, manda mensagem dizendo: a luz caiu aí também. 19h43. Semáforos entram em modo intermitente em alguns cruzamentos. Trens metropolitanos param por alguns segundos nos trilhos. Sistemas bancários mostram atrasos de sincronização. Hospitais ativam geradores de reserva em setores críticos. Em alguns lugares, a energia volta. Em outros, não. É a falsa estabilidade. A impressão de que já passou, enquanto a tempestade ainda está empurrando correntes pela rede. Até que um ponto crítico é alcançado. Proteções desligam subestações inteiras para preservar equipamentos caros. Em questão de minutos, bairros, cidades, em alguns cenários, até estados, mergulham no escuro. Não é mais só uma oscilação, é um apagão que se espalha, empurrado por decisões emergenciais tomadas em salas de controle e por leis físicas que não negociam. Na paisagem, a mudança é brutal. Bairros inteiros ficam às escuras, semáforos falham, algumas lojas fecham na hora, outras tentam segurar com o que conseguem. A primeira reação é a mesma de sempre: lanternas, velas. Daqui a pouco volta. Mas
À medida que as horas passam, os efeitos em cadeia aparecem. Sistemas de bombeamento de água reduzem sua capacidade. Em prédios altos, a água demora mais a chegar ou simplesmente não chega. Em bairros abastecidos por estações que dependem de energia constante, a pressão cai. Banhos quentes, elevadores, portões automáticos, tudo isso deixa de ser garantido. Pequenos desconfortos começam a se acumular e a virar um quadro. Nas ruas, o trânsito se torna mais confuso. Semáforos apagados transformam cruzamentos movimentados em pontos de risco. Em áreas sem iluminação pública, a sensação de insegurança aumenta. Hospitais operam em modo de guerra. Geradores mantêm aparelhos vitais funcionando, mas precisam de combustível. Reabastecer tudo isso em um cenário de apagões espalhados é uma operação logística complicada. Ao mesmo tempo, o céu muda de rosto. Sem o brilho constante de postes, fachadas e anúncios luminosos, muito mais estrelas se tornam visíveis. Em um evento realmente forte, sinais de atividade na alta atmosfera, como auroras discretas em latitudes inesperadas, podem surgir. Para quem não faz ideia do que está acontecendo, é um espetáculo silencioso. Para quem entende, é um lembrete de que a mesma tempestade que está colorindo o céu é a que apagou as cidades. Na primeira noite, a maioria ainda acredita que tudo é temporário. Pessoas improvisam jantares à luz de velas, usam a bateria restante do celular para avisar parentes, ligam rádios à pilha ou o som do carro em busca de notícias. A esperança geral é: amanhã isso normaliza. Mas, em salas técnicas, engenheiros e operadores já começam a perceber que não será tão simples. Transformadores danificados, linhas que precisam de inspeção, incerteza sobre quanto tempo a tempestade ainda vai induzir correntes na rede. O relógio vira inimigo. O dia seguinte começa com outro tipo de sensação estranha. O celular liga, mas não conecta. Não há dados móveis, não há Wi-Fi, não há atualização de mensagens e aplicativos de banco, transporte e notícias, todos mostram mensagens de erro. E em algumas áreas, parte da energia voltou, em outras, não. Mas mesmo onde a tomada funciona, a infraestrutura de comunicação digital ainda está em frangalhos. Um dia sem dados deixa de ser conceito e se torna experiência. Serviços bancários online estão fora do ar ou altamente instáveis. Sistemas de pagamentos instantâneos não completam transações. Caixas eletrônicos, sem conexão com centrais, limitam operações ou param totalmente. Quem ainda tem dinheiro em espécie passa a dar um valor diferente para cada nota. Quem não tem percebe que uma camada invisível de conveniência simplesmente sumiu. Cadeias de suprimento que dependem de sistemas digitais entram em modo manual. Estoques em supermercados, farmácias e postos deixam de ser atualizados em tempo real. Funcionários passam a contar e anotar na mão. Empresas de transporte que se apoiam em rastreamento em tempo real perdem a visão precisa de onde estão seus veículos. Entregas atrasam, algumas rotas são refeitas no olho, produtos demoram a chegar ou aparecem em excesso em lugares errados. Na rotina das pessoas, tarefas simples ficam mais pesadas. Pagar uma compra requer dinheiro físico. Combinar um encontro exige combinar lugar e horário e torcer para que nada dê errado. Porque mandar mensagem de última hora não é mais garantido. Consultas médicas marcadas em sistemas digitais podem se perder. Serviços públicos que dependem de bases de dados online funcionam mais devagar. É como se uma camada de automático tivesse sido arrancada da sociedade. Tempo é o recurso mais sensível da sociedade moderna. E em um cenário como esse, ele passa a trabalhar contra você. Para quem observa o cenário com um pouco de distância, esse dia sem dados é a tradução concreta de um conceito que parecia distante. Uma tempestade solar extrema atingindo uma região de campo magnético frágil, derrubando satélites, redes e comunicações, o suficiente para empurrar a civilização para um modo semi-manual. O que começou com uma ejeção de massa coronal no Sol virou apagão, filas, telas vazias e uma sensação generalizada de vulnerabilidade. Às vezes, o maior perigo não anuncia sua chegada. Enquanto equipes trabalham para religar o que for possível, outra discussão acontece nos bastidores da ciência. O que a anomalia do Atlântico Sul realmente significa para o futuro do escudo magnético da Terra? Ela é apenas uma cicatriz temporária
ou é parte de uma mudança maior que o planeta já viveu outras vezes? Ao olhar o campo magnético em escalas de centenas de milhares de anos, descobrimos que ele não é fixo, ele já enfraqueceu, já se distorceu e até já inverteu completamente polos, fazendo com que o norte e o sul magnéticos trocassem de lugar. Rochas antigas guardam essas mudanças como registros congelados, mostrando épocas em que a direção do campo se inverteu. Em períodos de transição, o campo tende a ficar mais irregular. Em vez de um norte e um sul bem definidos, surgem múltiplos polos e manchas de fraqueza. A anomalia do Atlântico Sul se encaixa em parte nessa imagem, uma região em que o campo é mais fraco e se comporta de forma diferente da média global. Alguns pesquisadores investigam se ela está ligada a um processo mais amplo de reorganização do campo. Outros a veem como uma expressão localizada de turbulências normais no núcleo. Ainda não há consenso, e é importante dizer isso. Medições ao longo dos últimos séculos mostram que a intensidade média do campo magnético vem diminuindo. Isso não quer dizer que uma inversão completa esteja prestes a acontecer, mas indica que estamos em um período de mudança. Se o campo continuar enfraquecendo, regiões como a anomalia do Atlântico Sul podem se tornar ainda mais marcantes, ou novas áreas podem surgir. É um sinal de que o escudo está se ajustando em escalas de tempo muito maiores do que a nossa. Do ponto de vista da vida, a Terra já atravessou inversões antes e continuou habitável. Para uma civilização que depende de redes elétricas, satélites e comunicação digital, o desafio é outro. Tempestades solares interagindo com um campo mais fraco e mais irregular podem significar mais episódios de distúrbios, apagões e dias sem dados distribuídos ao longo de décadas. E se hoje já é complexo lidar com uma única anomalia sobre o Atlântico Sul, imagine um mapa com diversos pontos críticos, mas o ponto central da nossa história não exige uma inversão completa para ser preocupante. A configuração atual já é suficiente para tornar a região do Brasil um ponto frágil diante de grandes tempestades. É aqui que teoria de longo prazo e risco imediato se encontram. Enquanto tudo isso acontece no nível do campo magnético, a civilização continua a eletrificar tudo, e ao mesmo tempo existem esforços reais para monitorar e mitigar esses riscos. Satélites dedicados observam o Sol em tempo quase real, em busca de erupções e ejeções de massa coronal. Quando algo grande é detectado em nossa direção, centros de clima espacial enviam alertas para operadores de redes elétricas, empresas de satélite e aviação. Em muitos casos, isso dá horas de antecedência para colocar sistemas em modos mais seguros. Redes elétricas estudam e testam formas de lidar melhor com correntes geomagneticamente induzidas. Sensores em linhas de transmissão, modelos de simulação, transformadores com maior tolerância. Planos operacionais consideram a possibilidade de ajustes de carga e, em eventos extremos, desligamentos controlados para evitar danos permanentes. No espaço, satélites mais modernos são projetados com maior resistência à radiação e protocolos automáticos para reduzir operações em regiões como a anomalia do Atlântico Sul. A própria anomalia é monitorada de perto. Satélites medem sua intensidade, seu deslocamento e sua interação com partículas energéticas. Modelos numéricos tentam prever como ela pode evoluir. Nada disso elimina o risco, mas melhora nossa capacidade de antecipar e reduzir impactos, especialmente em tempestades moderadas e fortes. Eventos extremos, porém, sempre serão testes de estresse para tudo o que planejamos. É aqui que o papel do Brasil ganha outra camada. Não somos apenas uma região mais vulnerável, somos também um laboratório natural para entender como um campo magnético enfraquecido convive com uma civilização tecnológica. Satélites que cruzam o céu brasileiro fornecem dados valiosos sobre interação entre radiação e campo fraco. Observatórios em solo medem como a ionosfera reage em tempestades que atingem essa área. O que se aprende aqui pode ser usado para proteger redes e satélites em todo o mundo. Para o país, isso é uma responsabilidade e uma oportunidade. Fortalecer infraestrutura, investir em monitoramento, participar de projetos internacionais de pesquisa em clima espacial e campo magnético não é luxo. É parte de se preparar para um risco que não respeita fronteiras. Ao mesmo tempo, significa ter voz num dos temas mais importantes da era elétrica. Até onde o Sol pode ir
sem que as nossas redes aguentem. Depois de tudo o que você viu, fica difícil olhar para o céu do mesmo jeito. Agora você sabe que, enquanto o mundo inteiro confia em um escudo magnético invisível, o Brasil vive exatamente em cima de uma de suas partes mais finas e que, em um cenário de tempestade solar extrema, isso não é um detalhe. É a diferença entre um distúrbio passageiro e um apagão capaz de redefinir, por um tempo, a nossa vida digital. A pergunta que fica não é mais se isso é possível, mas o que você faz com esse conhecimento. Você se imagina preparado para passar dias sem energia confiável, sem internet, sem acesso rápido ao banco ou a serviços básicos? Já pensou em quanto da sua rotina, do seu trabalho e da sua segurança depende de uma infraestrutura elétrica e espacial que pode ser testada por algo tão distante quanto o Sol? Se o escudo falhar primeiro sobre a região mais conectada do hemisfério sul, você perceberia a tempo? Ou só entenderia depois que a luz piscasse? Se este vídeo fez você enxergar o Brasil como parte de um tabuleiro cósmico maior, eu quero te convidar a ir além. Nos comentários, me conta o que mais te inquietou nessa história. A fraqueza do escudo sobre o Brasil, o risco de um novo evento Carrington ou a percepção de que a nossa tecnologia é mais vulnerável do que parece? O que você acha que deveria ser prioridade em um país que ocupa esse lugar de ponto frágil do planeta? Se você quiser aprofundar ainda mais essa jornada pelos bastidores sombrios do universo, o primeiro link fixado nos comentários leva para o e-book Mistérios Proibidos do Universo, o que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o possível destino da nossa existência. Lá eu reuni, de forma organizada, o tipo de conhecimento que não aparece em conteúdos superficiais, para quem realmente quer entender até onde a física e a cosmologia conseguem enxergar hoje. Se você gosta de histórias reais em que a fronteira entre o sucesso e o desastre é tão fina quanto o nosso escudo magnético, o próximo passo é claro. Assim que terminar este vídeo, assista a volta mais perigosa da Lua. O silêncio antes do fim, Apollo 13. Lá, você vai ver como 3 astronautas quase ficaram presos para sempre no espaço por causa de uma sequência de decisões tomadas ainda em terra. É a combinação perfeita com o que você viu aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, a plataforma entende que você quer continuar recebendo documentários científicos sombrios como este. E você não perde os próximos capítulos desta série sobre os perigos invisíveis que cercam o nosso planeta. Porque essa história do escudo mais frágil da Terra está só começando.